pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você por um acaso estiver chegando agora, não me conhece, eu me chamo Alice. Aqui no canal a gente faz muito artesanato e hoje aqui nesse vídeo a gente vai fazer uma guirlanda temática linda que é dessa época do ano, que tem tudo a ver com o outono. Eu quis trazer aqui as cores do outono, né? E eu quero incentivar você aí na sua casa também, escolher um dia, faz um momento especial na sua casa, faz uns mimos para decorar, faz comidinhas gostosas, né, desse ano, gente. O que é? Canjica, paçoquinha, que eu amo, bolo de milho, né? Então eu quero tentar trazer aqui coisas pra gente decorar. E eu quero te convidar, então, a participar dessa aula gratuitamente. Vai ficar o molde disponível para você abaixo do vídeo, tá? Fácil de você baixar, tá? E você se empenhar e fazer aí na sua casa. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, gente, porque tá um mimo. Não é porque fui eu que fiz, não, mas tá um mimo mesmo, né? Então vamos lá para o passo a passo. Assiste tudo até o final, porque tem dicas legaisinhas para você deixar a sua guirlanda bonita, tá? E aí no fim do vídeo eu vou mostrar para você como que ficou. Então bora lá! Então, para começar a fazer o nosso enfeite, nós vamos precisar, então, gente, de uma placa redonda, né? Que geralmente esse daqui é vendido como suplá. Esse meu aqui, gente, ele é um pouco menor. Esse daqui tem 30 centímetros. Bom, então aí você vai escolher o tecido que você desejar, vai colocar o seu suplá em cima e vai medir de 2 a 3 dedos. E vai cortar em volta, gente. Não ficou redondinho perfeito, tá? Mas vai dar certo. Agora eu preciso ir na máquina ou você vai fazer à mão, gente. A gente vai fazer uma barra todinha em volta para poder passar o elástico. Vamos começar então a preparação do nosso bonequinho. Eu vou utilizar, gente, para casear esse bonequinho todinho. Como eu acabei escolhendo essas cores assim que são mais apagadinhas, eu escolhi essa cor aqui de linha, que eu vou casear todo o corpinho, menos a cabeça. O chapeuzinho eu vou casear daqui, fazendo toda essa voltinha. O sapatinho, gente, eu já cortei um pouquinho maior que o pezinho, tá? Eu utilizei o mesmo molde para me basear, para fazer o sapatinho. E aqui, antes de começar a casear, eu vou levantar assim a blusinha e a gente vai encaixar aqui, ó, a calça. Enquanto a minha cola quente vai esquentando, eu já caseei aqui a cabecinha. E agora a gente vai encher, deixar ela bem redondinha. E depois que encher, já pode fechar. E aqui o chapeuzinho, gente, eu vou pegar um pouquinho de fibra, ó. Vamos colocar aqui também, ó. Ó, pronto, vai ficar cheinho assim. Olha, aqui com a cola quente, eu vou passar bem aqui na calça. Eu vou colar assim, ó. Vou virar e vamos colar aqui também. Bom, pessoal, aqui eu já comecei caseando daqui até aqui. Deixei aqui abertinho, costurei, ó, tudo aqui em volta. E o sapatinho a gente une assim, ó, desse jeitinho aqui, tá? Coloquei aqui assim, ó, e já casei tudo junto. E aqui por cima eu vou deixar aqui, ó, um pedacinho pra poder encher aqui as perninhas. Bom, gente, agora com a cola quente, tem esse detalhezinho aqui da gola. Vamos colar aqui, ó. E agora aqui a gente cola a cabeça, ó. Olha, pessoal, se caso a sua cabecinha ficar assim, ó, soltando igual a minha, é porque vai precisar de mais cola aqui nessa abinha branca, tá? Então, ela tem que estar toda coladinha pra ficar bem presinha aqui a cabeça.
Olha, pessoal, acabei colando o chapéu aqui e esqueci que tem que colocar o cabelinho, né? Então, eu vou soltar aqui o chapéu, tá? Gente, olha que lindo que tá o meu espantalhinho. Agora eu coloquei a palhinha aqui por baixo do chapéuzinho, ó. E eu vou colar um chapéuzinho aqui prendendo ela, tá? Se você quiser aprender a fazer essa palhinha aqui, deixa pra mim nos comentários que eu vou trazer um vídeo especial mostrando pra vocês como que eu fiz em casa a minha própria palhinha, gente. Olha que delicado que tá esse fiozinho, né, da palha, bem fininho. Agora aqui é só ir completando com a cola quente. Passando cola quente aqui dos lados assim, ó. E a gente vai prendendo, né? Agora aqui também eu já encaixei dentro do bracinho, ó. Né, um pouquinho também. Já aproveito aqui, ó, o que sobrou da outra. E a gente encaixa aqui, ó, dentro da manga da blusa. Se você quiser, pode colocar uma gota de cola quente pra prender. Com um cordãozinho, gente, rústico, pra fazer aqui os detalhes, né, pra ficar bem bonitinho, a gente vai fazer uma amarração aqui no chapéu. E deixar um lacinho aqui, ó, pra ficar bonitinho. E já vou fazer isso também na manguinha da blusa. Se você estiver gostando dos vídeos aqui, né, gente, temáticos aqui desse mês, você deixa nos comentários se você quer mais vídeos como este também aqui no canal, que aí eu vou trazendo, tá bom? Senão a gente vai parando e vai inventando outras coisas, né? Então, é muito importante, se você estiver gostando, você deixar o like, você comentar, que aí você me ajuda aqui bastante também. Gente, agora, olha só, últimos detalhes do nosso boneco. Eu coloquei aqui, então, ó, eu escolhi 2 botãozinhos, só passar cola, pra não deixar a blusinha dele tão simples. Um lacinho aqui, ó, também no sapatinho. E um retalhinho pra fazer que a calça dele tá emendada, pra dar mais um charme. Pessoal, agora aqui a gente vai fazer as aboburinhas, tá? Eu vou fazer 2 aboburinhas do feltro e 2 no tricoline. Essa menorzinha aqui, ela tem, ó, o círculo dela tem 13 centímetros. Eu utilizei essa latinha aqui pra fazer o molde. Já essa outra aqui, como eu tinha, gente, essa daqui de outro artesanato, que eu acabei desmanchando, eu vou reaproveitar ela, tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho, ó. A minha aqui vai ter 16 centímetros, tá? Então, vamos ver se vai sair igual ou se vai sair menor que essa daqui. Aí, vocês façam aí do jeito que vocês acharem melhor, tá? Os tamanhos da aboburinha. Agora, nós vamos alinhavar e encher com a fibra siliconada. Olha, gente, então ela já tá aqui fechadinha. Eu vou pegar minha linha. Ó, tá dupla na agulha. Eu vou deixar ela já bem comprida, gente, pra não me dar dor de cabeça, ó. Prendi aqui, ó, na argolinha que ficou, né? Passa aqui no meio, ó, sai bem aqui no meio dela. E aí, a gente vai fazendo a marcação, ó. Entrando aqui no meio, aqui embaixo de novo. E saindo no meio aqui em cima de novo, ó. Não precisa se preocupar muito, gente, com como que ela vai ficar embaixo, como que vai ficar em cima, porque a gente vai tampar aqui com folha, né? E a parte de baixo vai ser colada, então não tem problema, tá? Você pode fazer sem medo aí a sua aboburinha que ela vai dar certo. Só a de feltro, gente, que é um pouco mais chata, que eu acabei pegando essa linha aqui, ó, mais grossa, tá bom? Pra poder fazer, pra não arrebentar. Que o feltro é muito duro pra fazer. Se você quiser também fazer de tricoline liso, né? Porque aqui o que eu tô tentando fazer é dar o contraste de uma abóbora estampada com uma lisa. Pronto. E quanto mais você conseguir apertar na hora que você puxar, gente, a minha aqui não ficou tão demarcada, ó. Que eu acabei extraindo, era pra ter repuxado mais, pra formar mais os gominhos, ó.
E eu acabei esquecendo. Tem que puxar com um pouco mais de força. Senão ela vai ficar uma bolinha reta, só com a linha, né? Passando em volta, ó. Tá vendo? Tem que puxar pra ela poder formar. E aí, gente, ó, tanto você pode colar uma folha artificial, como você pode pegar o feltro, ó. Já vou cortar 2 vezes aqui o feltro. E vou cortar a folha aqui a olho, ó. Pra colocar na abobrinha de feltro. E aí, se você achar que tá grande, você só vem diminuindo, ó. Bom, agora vamos começar já a preparação, né? O básico a gente já montou. Eu vou pegar uma caneta permanente. Essa daqui, gente, ó, é dessa marca aqui, tá? Eu gosto porque ela tem 2 pontas, então ela me facilita bastante trabalhar com ela. Eu cortei a plaquinha que vocês vai ter aí no molde, tá? Eu cortei de EVA e já risquei aqui do jeito que eu quero escrever. Agora eu vou passar a caneta por cima só. Eu vou pegar a pontinha fina, gente, e vou fazer uns detalhezinhos aqui, ó. Tá? Se você quiser, ó, pra não ficar tão liso aqui, a gente pode fazer vários tracinhos, ó. Parecendo uma costurinha aqui em volta. Olha que simples e que fofo que vai ficar isso aqui. Bom, então vamos começar a montar aqui a nossa plaquinha, né, gente? Deixa eu arrumar aqui vocês, ó, pra vocês começarem a ver a montagem. Então, é o seguinte, aqui atrás, ó, eu já colei um feltrinho e uma fitinha, né, gente? Então, eu vou deixar aqui bem aqui alinhado pra mim, tá? O ideal é fazer isso por último, né? Pra não correr o risco de ficar torto. Vamos pegar a nossa plaquinha. Aí, eu já vou passar cola quente aqui, ó. Agora, a gente precisa pegar o espantalho, tá? Já vou pegar o espantalhinho. E vou passar a colinha aqui, ó. Eu vou passar nas costas e na cabeça. Aqui, gente, vai ao seu critério. Então, eu cortei bandeirinhas combinando aqui com essa cor mais rústica, né? Em tons de laranja, em tons marrom. Se você quiser fazer as bandeirinhas coloridas, gente, pode fazer no feltro também, tá? Então, aqui, por enquanto, eu acho que fica bom 4 bandeirinhas, né? 2 de um lado e 2 do outro. Eu vou pegar um fio, você pode pegar uma lã, o que você tiver aí, uma fitinha. E eu vou passar aqui, ó, uma gotinha de cola. E aqui vai mesmo do seu jeitinho, pra poder colar essas bandeirinhas aqui, ó. Já cola a bandeirinha, ó, e prende o fio, tá? A bandeirinha aqui vai ficar subindo o tecido, você vem aqui, ó, taca a cola quente. Ela precisa ficar certinha aqui no lugar. Porque senão vira bagunça. Olha, gente, como tá ficando bonitinho, ó, né? Agora aqui a gente vai posicionar assim, ó, a aboborinha da forma que você quiser, né? Então, por isso que a gente vai fazer 2 iguais pra cada lado, ó. Certo, gente? Pra ficar padronizado, né? E aí, vai da sua criatividade também, gente, decorar, gente. Olha que lindo que tá ficando, né? Mas vocês estão vendo que ainda o espaço aqui tá vazio? Então, eu não tô contente ainda, ó. Eu vou colocar flores aqui também. E agora, vocês vão fazer aqui comigo, gente, um mini patinho. Isso mesmo, a gente vai fazer esse patinho bem fofinho, simplesinho de fazer, que vai fazer toda a diferença aqui na nossa guirlanda. Então, gente, vamos lá. Se você já quiser parar sua guirlanda por ali, já pode parar, porque ela tá bem bonita já, da forma que está, né? Mas eu vou fazer aqui um patinho pequenininho pra deixar mais charmosinha a nossa peça. Então, eu vou começar caseando ele todinho, desde aqui de baixo, né? Até fazer toda a voltinha pra gente poder encher, tá? Que esse patinho vai ser cheinho. Gente, olha que facinho, que pequenininho esse patinho que tá ficando aqui. Muito fofo.
Gente, eu tô amando essa ferramenta aqui pequenininha, ó, de encher essas peças que são menores, tá vendo? Ela ajuda bastante. Se caso você não tiver ainda uma dessa daqui, você pode ir com um pincel pequeno, né? E ajudando a encher essas peças pequenas. Agora, o que eu vou fazer, gente? Ó, eu escolhi colocar o meu patinho desse lado. Agora, eu vou colocar um olhinho nele, uma perolinha bem pequenininha. Se caso você não tiver, você pode fazer com uma gotinha de tinta, gente, bem pequenininha, pra ficar delicadinho, tá? Ó, bem pequenininho mesmo. Bom, enquanto a minha cola quente já vai esquentando, gente, eu peguei esse fio verde de fazer flores, né? Que você acha aí fácil nas lojas de artesanato. É um arame, né? Um arame encapado. A gente vem aqui assim, ó, enrolando. Você pode enrolar numa caneta, se você quiser grande. Se você quiser mais pequenininho, você enrola menorzinho. E aí eu vou fazendo essas molinhas aqui, que eu vou decorar. No final vocês vão ver, porque eu não vou ficar prorrogando muito o vídeo pra não ficar grande, tá? Eu vou colocar, gente, esses arames aqui, ó, em volta aqui, não sei ainda onde eu vou pôr, né? Eu vou colocar aqui saindo da abóbora. E eu vou lá no meu jardim, gente, lá fora na rua, achar uns gravetinhos assim, porque eu acho que fica lindo. Canela também fica, canela em pau fica legal também, pra colocar aqui na abóbora, tá? Pra ficar bem bonitinho. Então, eu vou deixar esse aqui por último. E o patinho, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Pra gente fazer o biquinho dele, né? Que ele é muito pequenininho. Então, a asinha, ó, você corta uma asinha só, cola, com a cola quente. O biquinho, ó, passa uma gotinha de cola aqui na beiradinha. Pega, gente, só um farelinho de feltro, ó, laranja. Você vem aqui, ó, corta assim em volta. Se quiser pintar, pode pintar, né? Mas eu acho mais trabalhoso. Tá joia? Assim, ó. Agora vocês vão ver que o patinho, gente, eu quero que ele fique aqui. Só que se eu colar ele aqui, o que que vai acontecer? Ele vai ficar esmagado, né? Então, olha só. Eu vou medir com a minha cola quente, ó, uma altura que eu quero aqui. E eu vou cortar. Olha, eu tô até achando aqui que precisa de mais cola aqui, gente, pra colar aqui a perna do espantalho, tá? Vocês vão vendo aí o que vai precisando de mais cola, vocês vão tacando cola. O que que eu vou fazer? Ó, vou passar cola quente aqui na beirada desse pino da cola quente e vou colar aqui. Ó, acho que vai ficar até um pouco alto. Eu vou cortar aqui um pedaço. Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar cola quente aqui em cima do pino. E vou colar aqui o patinho assim, ó, sobrepondo ele. Ó, agora eu posso até apoiar aqui na roupinha, ó, pra não sair, né? Ficar mais apoiadinho. Bom, coloquei, gente, uns botãozinhos aqui, ó, pra preencher esse espaço aberto que ficou, né? Ó, se você quiser subir a bandeirinha, gente, um pouco mais, também fica legal, né? Aqui eu coloquei um passarinho. Gente, eu vou chegar aqui na minha porta, ó. Eu coloquei pro lado de dentro, já fiquei com dó de colocar do lado de fora, né, da porta. Então, vai ficar aqui dentro de casa mesmo, né. Eu preciso arrumar aqui só o ganchinho, gente, que eu falei tanto pra vocês, né, pra gente endireitar e deixar por último, né. Mas como eu tava reaproveitando a placa também, ela já estava com o ganchinho. Então, eu vou ter que arrumar o ganchinho, né, porque tá ficando um pouco penso aqui, né, o meu enfeite, gente. Mas olha que lindo que tá. Olha isso, ó. Bem delicado, né, nada tão assim colorido, bem com o tema de outono mesmo, com essas cores, com essas folhas aqui que eu acho que super combinou também, né? Gente, faz aí na sua casa, né? O pessoal vai gostar de ver assim decoradinha a sua casa, tá bom? Então é isso, gente. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!